Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir. E hoje o tema da nossa mensagem é: como conquistar o amor de Deus? É possível nós conquistarmos o amor dele? É possível? Na verdade, é impossível nós conquistarmos o amor dele. E nem precisa nós conquistarmos o amor dele, porque ele já nos ama. Ele ama todas as pessoas, as que estão em pecado e as que não estão em pecado. Ele ama todos. Então, qual é a diferença? A diferença são aqueles que correspondem a esse amor dele e aqueles que não correspondem a esse amor dele. A diferença é quem enxerga esse amor dele e é grato, e quem não enxerga esse amor dele e vive de acordo com as suas vontades corrompidas. Então, hoje eu quero falar sobre isso, quero falar a importância do amor, por quê? Porque o amor de Deus, está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então é esse amor que eu estou falando. É um amor sacrificial. Não é um amor de apenas de falar. É um amor que ele é vivido, ele é experimentado diariamente. É um amor que apenas Deus pode nos capacitar a nós amarmos esse amor. É um amor que ele é um amor sacrificial. Eu faço sem esperar nada em troca. Né? Eu faço porque eu amo, porque o Senhor derramou em mim esse amor. Então, hoje eu quero trazer para vocês essa questão do amor, por quê? Porque o amor, quando nós mergulhamos no amor de Deus, quando nós mergulhamos no amor dele, nós temos uma revelação de Deus como nunca antes. E essa revelação de Deus na nossa vida faz com que nós sejamos agradecidos, tenhamos um coração grato a ele. E nesse coração grato, e nesse coração agradecido, nós vamos buscar ele e assim nós vamos cumprir, pela graça dele, as palavras que Jesus Cristo colocou para nós cumprirmos, que é: busque primeiro o reino do céu e a sua justiça. Buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscaram de todo o coração. Então, o Senhor, ele fala isso para nós porque ele sabe a importância de nós correspondermos esse amor dele por nós. Porque quando nós nos correspondemos a esse amor que ele tem por nós, então nós vamos começar a viver a boa, perfeita e a agradável vontade dele. E a vontade de Deus para nós é que nós cada dia mais possamos ser imagem e semelhança dele, do filho dele. Por isso que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para que possa nos transformar o nosso caráter, transformar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos prazeres, para que cada vez mais nós possamos parecer o nosso Mestre Jesus Cristo. Aí sim, nós atingirmos, quando vermos Ele em glória, atingirmos a estatura perfeita, né? Que nós precisamos para morar com o nosso Criador. Hoje eu quero trazer para vocês que Deus, lá em 1 João, na Epístola de João, 1 João diz assim: capítulo 4 de João, da Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Eu quero trazer essa parte do amor. O amor não existe receio. Antes, o amor perfeito lança fora todo o medo. Ora, o amor pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Detalhe, nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós nunca vamos amar a Deus por conta própria. Não. Primeiro nós descobrimos o amor dele revelado e a partir daí nós vamos começar a amar ele, um relacionamento, uma intimidade. E é para isso que o Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando para nós nos relacionarmos com ele por meio de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo. Porque o Senhor ele fez uma promessa para todos que creem nele. Qual é a promessa? Da presença do Espírito Santo conosco, da presença do Espírito Santo em nós. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você confessou ele com a sua boca, se você está querendo receber o Espírito Santo, o Senhor fala: você pode pedir o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, peça para o Espírito Santo tomar o seu corpo, tomar a sua mente, tomar as suas vontades, os seus prazeres, e ele vai te transformar nesse relacionamento diário de obediência. Porque o Senhor, ele quer o que de nós? Obediência. Porque as nossas vontades corrompidas, quando elas não são restauradas, as nossas vontades vai fazer com que nós olhemos e busquemos apenas os nossos interesses da terra, seja qual for, lícitos ou ilícitos. Quando nós estamos carnais, quando nós cremos em Jesus Cristo com a boca, e nós confessamos ele, mas nós estamos buscando só os interesses da terra, ansiando só pelas coisas da terra, pelos prazeres da terra, pela vida nossa na terra, nós somos o quê? Crentes carnais, como Paulo se refere lá em Coríntios, em 1 Coríntios. Paulo fala dos crentes carnais, são aqueles que buscam apenas os interesses da terra, que não está ansiando pela presença de Deus, que não está ansiando por buscar a Deus, por buscar o reino dele e a justiça dele acima de tudo. Deus, ele se revela a todo ser humano Deus se revela. Por que ele se revela? Porque ele ama todos. Muitas pessoas recebem milagres, recebem maravilhas, recebem dons, recebem muitas coisas,
mas poucos correspondem ao amor de Deus. Poucos têm realmente a fé, a confiança na pessoa de Jesus Cristo, poucos. A pergunta para nós hoje é: onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? Porque muitas vezes nós falamos que amamos a Deus apenas da boca para fora, mas o nosso coração está distante de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus hoje está chamando para você ter um relacionamento diário com Ele, um relacionamento de intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está o tempo todo tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus fala que nenhum de nós, todos nós temos pecados. Todos nós temos pecados. E quantas vezes você ajoelhou e pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Realmente um perdão, um quebrantamento, uma humilhação na presença de Deus, no seu secreto, no seu quarto, se humilhou na presença de Deus e pediu perdão por todos os seus pecados. Se você não está enxergando os seus pecados, tem algum problema. Se você não está enxergando o seu pecado, você precisa buscar a Deus. Buscar a Deus por quê? Porque você precisa arrepender desses pecados. Porque apenas no arrependimento, o Espírito Santo pode nos conduzir à transformação. Ele pode começar a mudar as nossas vontades, a mudar os nossos desejos, a nos restaurar de dentro para fora. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Mas nós precisamos o quê? Rendição. Continuando, ele diz assim: ele nos amou primeiro. Depois o quê? Depois nós amamos ele. Se nós correspondermos esse amor, se nós enxergarmos esse amor na nossa vida. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ame a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Ou seja, nós estamos falando aqui, não é um amor da boca para fora. Não é um amor que busca os seus interesses. Nós estamos falando aqui de um amor sacrificial, do amor que ele olha para a pessoa que está próxima dele, ela enxerga as dificuldades, ela enxerga a necessidade e vai lá e faz o quê? E ama, e se doa, o quê? Se sacrifica por amor a essa pessoa que está ao nosso lado. Para quê? Para que Deus, é apenas esse amor que Deus está falando. Apenas aí nós podemos amar a Deus de todo o coração. Por isso que lá em Romanos 5,5 fala que Deus derramou o seu amor em nosso coração. E esse amor é o quê? Esse amor acontece através do quê? Através da manifestação de Deus em nós. Mas para isso, tá vendo que não tem como eu conquistar o amor de Deus? Por quê? Porque ele já me ama. A diferença aqui é quem está correspondendo a esse amor, quem está enxergando esse amor, quem está enxergando Deus cuidando o tempo todo dessa pessoa, Deus provendo, Deus ensinando, porque o Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós precisamos aprender com ele, que é manso e humilde, e ser participante da canga de Jesus Cristo. E sabe qual era a vontade de Jesus Cristo? A comida de Jesus Cristo aqui na terra? Era fazer a vontade do Pai Celestial. Essa era a comida de Jesus Cristo aqui na terra. Então, quando nós estamos participantes da canga de Jesus Cristo, quando nós estamos seguindo as pegadas de Jesus Cristo, qual que tem que ser a nossa comida principal? Fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ansiar por fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ansiar por querer descobrir o que Deus tem para nós, o que Ele quer para nós aquela semana, aquele mês, aquele ano, aquele dia. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus, ansiar por esse agradar a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então nós vamos corresponder ao amor dele. Como que nós correspondemos ao amor dele? Através da graça dele. É através da graça dele, porque ele vai nos capacitar a obedecer a ele. Mas eu só vou ter capacidade de obedecer a Deus quando eu estou me rendendo completamente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, quando eu estou correspondendo, quando eu estou me rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Como eu faço? Como que acontece isso? O Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vem para nos limpar, para nos purificar, para depois ele morar dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele precisa fazer uma limpeza em nós. E essa limpeza, como que ela acontece? Através do quê? Da purificação, que ele vai nos purificando para que ele possa edificar o edifício dele em nós e tabernacular em nós, para que ele possa morar em nós e assim nós sermos plenos, o Espírito Santo ser pleno em nós e assim nós vamos frutificar. O que significa frutificar? Lá em Gálatas 5:22 fala quais são os frutos do Espírito, ou seja, eu vou ter esses frutos. Quais são os frutos? Amor, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Tudo isso não é por força minha, é por frutos do Espírito Santo em mim. E quem ganha quando eu frutifico? As pessoas à minha volta, elas vão o quê? Saborear dos meus frutos, porque eu vou ser mais paciente com elas, sempre quando alguém vir até mim, eu vou o quê? Eu vou amar ela, eu vou servir ela, eu vou ajudar ela de alguma forma. Por quê? Porque é um fruto do Espírito Santo em mim, ou seja, é poder de Deus em mim.
Mas para me chegar nisso, frutificar, eu preciso me render ao senhorio do Espírito Santo para que ele possa me limpar, para que ele possa me purificar, para que ele possa mudar as minhas vontades, mudar os meus desejos corrompidos, esses desejos que só nos levam a ter prazeres carnais, a ter prazeres terrenos. A nossa natureza humana corrompida, ela sempre vai buscar apenas os interesses da terra, apenas os prazeres da terra, e nós vamos buscar a Deus, muitas vezes, apenas ali rapidinho, fazer uma oração, falar a mesma coisa todos os dias, ou frequentar uma igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer mais de nós. Deus quer o quê? Um relacionamento, porque através desse relacionamento, nós vamos conseguir nos aprofundar no amor de Deus. E quando nós estamos nos aprofundando no amor de Deus, todo medo que há em nós vai saindo. Nós vamos sendo limpos por causa do amor de Deus, porque nós estamos mergulhados nesse amor. Então nós passamos a amar Ele, nós passamos a ser restaurados os nossos desejos, as nossas vontades, e o amor e o Senhor vai lançar fora todo o nosso medo. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno. Não vai ter medo de ir para o inferno, porque nós vamos ser tanto pela presença de Deus, que nós queremos a presença de Deus. Os medos terrenos que nós temos, o Senhor vai tirando. Por quê? Porque a nossa confiança passa a estar totalmente em Deus. E quando essa confiança nossa está em Deus, o que acontece? Eu tenho plena convicção que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, tudo que eu passar na minha vida aqui na Terra, tudo que eu viver, tudo vai ser cooperando para o meu bem, para que o Senhor possa transformar o meu caráter, a minha imagem, o meu ser, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, essa plena confiança em Deus vai o quê? Vai me purificar, vai me santificar, e assim eu vou ter um relacionamento com Deus. Por quê? Um relacionamento entre um esposo e uma esposa é o quê? Construído, né? Eles se casam e a partir do casamento é construída uma intimidade com os dois. E esse relacionamento ele é cultivado todos os dias, com palavras de amor, com palavras de afeto, com atos de serviço, né? Eu vou servir o outro, eu vou fazer uma comida, eu vou lavar roupa, eu vou trabalhar para sustentar. Então é um relacionamento que os dois ali estão cada um fazendo o seu papel. E isso gera o quê? Vai gerando amor, vai sendo construído um amor, vai sendo construído um cuidado um com o outro. Então, cada vez mais, a gente vai amando mais essa pessoa, cada vez mais a gente vai ficando satisfeito com a presença dessa pessoa ao nosso lado. Se nós estamos no relacionamento de cultivar, de cultivar. É a mesma coisa com Deus. Nós precisamos estar no relacionamento com Deus e nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de cultivar o nosso relacionamento com Deus. Como? Através da oração. Através da oração, da consagração a Deus. Eu preciso me consagrar a Deus, tirar meu momento para estar sós com Ele, tirar meu momento para orar, para buscar sentir a presença dEle, para louvar a Ele, para adorar a Ele, para conhecer mais sobre Ele, seja através de uma pregação, seja através da palavra de Deus, da Bíblia, seja, independente do que, eu tenho que ansiar, querer buscar a Deus. Eu tenho que ansiar, querer conhecer a Deus. Porque quando eu caso com alguém, eu quero conhecer essa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que agrada a ela, o que não agrada, o que irrita ela, o que não irrita. Então, a mesma forma com Deus, tem coisas que Deus abomina, tem coisas que Deus ama. E isso vai sendo construído em nós, a partir do relacionamento com Deus. E esse relacionamento é possível por quê? Porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, Jesus Cristo nos deu acesso à presença de Deus. Então a presença dele vem até nós. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro daqueles que estão em rendição, dentro daqueles que se renderam, né, a Jesus Cristo, que se renderam e que realmente entregaram a sua vida e quer viver a vontade de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro dessa pessoa. Então nós passamos a ter um relacionamento por meio desse Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. E o Espírito Santo tem muito a nos ensinar, tem muito a nos conduzir no caminho da santidade. Mas nós precisamos ter intimidade com ele, para conseguir ouvir a voz dele, para conseguir entender o que ele está pedindo para nós, entender o que ele está querendo. Isso é um relacionamento. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus vai ser como? Vai ser uma fonte. Nós vamos beber diretamente da fonte. E como nós vamos beber diretamente da fonte? Que é Jesus Cristo e o Espírito Santo, e através do Espírito Santo habitando em nós, como? Na presença, no relacionamento, na consciência. Eu preciso ter consciência que o Espírito Santo está comigo. Nessa consciência do Espírito Santo estar comigo, eu vou desenvolver um relacionamento com ele. E eu vou me consagrando, obedecendo a palavra de Deus. E cada vez mais eu vou entendendo o que agrada a ele, o que não agrada, o que entristece, o que alegra. E isso é o quê? Diariamente. Isso vai se tornando o quê? Prazeroso. Porque que coisa existe melhor na nossa vida, sendo que tem alguém, um Deus, o próprio Deus habitando em nós, querendo nos ensinar o caminho da verdade, querendo nos ensinar o amor, querendo nos ensinar sobre ele, quem é ele, a revelação de Jesus Cristo. Para que melhor? Não existe coisa melhor, não existe nada mais prazeroso que isso. Então é isso que o Espírito Santo ele vem. Então nós precisamos entender o papel importante do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental. Sem o Espírito Santo não há santificação, porque nós não conseguimos frutificar da forma que agrada a Deus, da forma que Deus aceita, se não for o Espírito Santo frutificando dentro de nós.
Mas para ele frutificar dentro de nós, eu preciso permitir que ele me purifique, que ele me santifique, que ele troque as minhas vontades, que ele troque os meus desejos. Eu preciso permitir, porque ele vai fazer, o poder dele vai fazer. Mas eu preciso o quê? Me render a isso, eu preciso me render para que ele possa fazer. Porque senão não tem como. É uma rendição minha. E essa rendição é diária, são escolhas diárias que eu faço. O quê? Quais são as escolhas diárias que eu tenho que fazer? Meu momento com ele. Eu preciso estar em comunhão com ele, eu preciso ter consciência da presença dele comigo todos os dias. Eu preciso entender que eu preciso separar o momento para estar a sós com ele, sem pressa, orando, clamando, buscando a ele. Isso, porque o Senhor, nesse relacionamento com ele, nós vamos sendo o quê? Transformados de dentro para fora. Não é inverso, porque a minha fonte é Jesus Cristo. A minha fonte, eu posso ir diretamente a Jesus Cristo. Eu posso entrar diretamente na presença do Santo de Deus, o Santo dos Santos. Por quê? Porque como eu vou entrar com a minha consciência limpa? Porque o sangue de Jesus me purificou, a minha consciência, o meu ser. Então eu vou entrar tranquilamente na presença dele, buscando, exaltando, adorando, clamando, levando as minhas ansiedades, levando as minhas preocupações aos pés dele e confiando que ele está agindo, que ele já está agindo em meu favor. Então é isso que nós precisamos. A nossa fonte com Deus não pode ser apenas através de outra pessoa. É importante, muitas vezes Deus vai usar inúmeras pessoas para falar conosco, isso é muito importante, isso é muito bom, sim, mas nós precisamos entender que nós podemos acessar a fonte diretamente. E vai ter momentos que o Senhor vai precisar usar outras pessoas na nossa vida. Vai ter momentos e são necessários esses momentos, porque o Senhor ele fez para que nós vivemos em comunidades, que nós sejamos aperfeiçoados uns com os outros. Mas a nossa comida, a nossa bebida, o nosso anseio precisa ser diretamente ligado no céu, a nós, um relacionamento diário, um relacionamento de obediência à palavra dele. E como que eu vou obedecer à palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus, ouvindo, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir sobre Jesus, eu preciso ouvir sobre as boas novas, eu preciso o tempo todo estar ouvindo, estar buscando, que isso vai gerar em mim o quê? Obediência, amor, fé. E essa fé vai provocar em mim uma obediência e entender que o quê? A nossa fonte é Jesus Cristo. Nós podemos beber diretamente dessa fonte. E o Espírito Santo nos dá acesso para isso. O Espírito Santo está aqui morando em nós. O Espírito Santo está aqui à nossa volta, tentando nos convencer, tentando nos purificar, tentando nos santificar. Mas ele precisa o quê? Ele precisa que você se renda. Ele precisa que você se consagre a ele. Como eu vou me consagrar? Se consagre fazendo orações, fazendo altares de oração. Comece a orar como você nunca orou. Comece a orar a palavra de Deus. Ore uma palavra, igual tem um versículo que fala, né? Que nós devemos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Então você vai lá e lê, lá em Mateus 6:33. Senhor, eu quero te buscar o seu reino e a sua justiça acima de tudo na minha vida. Lá em 45 de Salmos, fala assim que Davi fala, assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma por ti anseia. É assim nós devemos, Senhor, a minha alma não está ansiando por ti, mas eu quero ansiar mais por ti. Eu quero sentir mais a tua presença, eu quero conhecer mais o teu amor, eu quero te buscar mais, eu quero parecer mais contigo. Isso são o quê? Humilhação, eu estou me humilhando, eu estou me rendendo, eu estou buscando a Deus para que Ele possa vir até mim, para que Ele possa me transformar. E isso é o quê? É um relacionamento. É um relacionamento diário de busca para que nós possamos cada dia mais parecer com Ele. E então, isso é o quê? Uma fonte. Eu posso ir até Deus por meio de Jesus Cristo. Posso ir até Deus por meio de Jesus Cristo. E nós temos fases na presença de Deus. Essas fases vai sendo desenvolvida à medida que eu for sendo obediente. Tem aquela passagem que fala, se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Então, se você é fiel naquela medida de fé, naquela medida que Deus te deu, Deus vai te dar mais, para você ser mais obediente, para você buscar mais Ele. Então, isso é o quê? Eu preciso ser fiel naquilo que Deus já colocou na minha mão, naquilo que Deus já me pediu. Se Deus me pediu para me jejuar meio período, se Deus me pediu para ler pelo menos um versículo por dia, se Deus me pediu o quê? Eu estou buscando ali orar, eu estou buscando jejuar, eu estou buscando fazer na minha pouca força, naquilo que Deus já me deu, eu vou estar o quê? Em obediência à palavra de Deus. Eu vou estar permitindo que o Espírito Santo me limpe, me purifique cada vez mais, conhecendo a palavra de Deus, cada vez mais eu vou o quê? Vou sendo transformado, e cada vez mais eu vou tendo mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, cada vez eu vou conhecendo mais o que ele quer para minha vida, o que ele não quer. Isso é o quê? Dependência. Isso é o quê? Relacionamento. É o que Deus quer para todos os seus filhos. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que o Espírito Santo habita dentro deles. E para quem o Espírito Santo vem? O Espírito Santo vem para aqueles que amam a Deus. O Espírito Santo para quem obedece a Deus. Como está escrito aqui em João capítulo 14, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou Judas, Senhor, o não Iscariote, Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará.
e nós viremos até ele e ele faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, o Senhor tem muito a nos ensinar. Ele fala que ele nos ama, ele fala que ele quer nos salvar, que o prazer dele é que o ímpio se arrependa dos seus pecados, e isso que ele quer para nós. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos ter a responsabilidade de entender que se nós continuarmos olhando só para as coisas da terra, não buscar a Deus de todo o nosso coração, não ansiar por Deus de todo o nosso coração, nós não vamos morar com Deus, porque a palavra de Deus fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. E só existe santidade quando eu dependo, eu vivo na dependência do Espírito Santo. Quando eu ando no Espírito, quando eu busco as coisas do alto. Porque de eu buscar as coisas do alto, de eu me consagrar nas coisas do alto, eu vou sendo o quê? Transformada. Se eu não estou buscando as coisas do alto, se eu não estou me rendendo, se eu não estou obedecendo, se eu não estou frutificando, se o amor de Deus, se eu não estou amando o próximo de forma sacrificial, se eu não estou tendo amor pelas pessoas à minha volta, o que vai acontecer? Isso significa que eu não estou frutificando. E se eu não frutificar, a palavra de Deus fala lá em João, o Senhor vem e nos corta, ele nos poda. Ele fala que é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra, e eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo produz frutos por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, muitos ramos Deus vai podar. Muitos ramos, Deus vai arrancar fora para que ele seca. Por quê? Porque não está frutificando. Se nós não dermos frutos, o Senhor vai nos lançar fora. Esses são para o povo dele. Esses são para aqueles que creem em Jesus Cristo com a boca, mas o coração está longe, mas não está frutificando, mas não está buscando o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo, não está ansiando pelas coisas do alto, não está ansiando pela presença de Deus, não está ansiando pela santificação, não está ansiando por nada do alto. É aquelas pessoas que elas não frutificam, elas não manifestam o amor sacrificial, elas não manifestam a bondade, paciência, domínio próprio, elas não manifestam os frutos do Espírito. Se nós estamos 10, 20 anos, falamos que nós cremos em Jesus Cristo, mas nós não estamos frutificando, nós precisamos arrepender rápido, nos arrepender e buscar a Deus em arrependimento e pedir para Ele nos ajudar para que nós possamos frutificar. Nós precisamos dar frutos, porque se nós não dar frutos, o Senhor vai nos arrancar fora. Ele vai nos arrancar. Porque esse povo aqui, esse ramo, ele está em Jesus Cristo. Ele está falando aqui, ele está perseverando, ele está indo para a igreja, ele está orando, ele está. Mas o quê? Mas já tem anos orando, indo para a igreja, mas ele não frutifica. Não frutifica, não manifesta amor misericordioso, não tem misericórdia, não tem compaixão pelos perdidos, não tem amor para aquelas pessoas que vêm até ele com sofrimento, não tem aquela pessoa que vem até mim com sofrimento. Eu preciso, porque como eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim, eu preciso trazer a resposta para essa pessoa de amor, de compaixão, de misericórdia, de salvação. Isso é o que? Frutificar. As pessoas à minha volta vão comer frutos bons, não frutos amargos. Isso que nós precisamos, frutificar. Porque se nós não frutificarmos, o Senhor nos arranca fora. E como eu vou frutificar? Aqui fala, se nós perseverarmos, se nós nos rendermos, se nós estivermos conectados à videira verdadeira, nós vamos frutificar. Não é por força nossa. É porque nós estamos o quê? Nos alimentando com a palavra, porque nós estamos orando, porque nós estamos jejuando. O fruto, mais cedo ou mais tarde, ele vai aparecer de forma espontânea. Não forçado, mas de forma espontânea. Eu vou começar a amar os perdidos, vou começar a ter compaixão, misericórdia pelas pessoas à minha volta, eu vou querer servir o meu próximo, eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais mansidão, eu vou ter mais bondade no meu coração. E isso vai acontecendo o quê? À medida que eu vou perseverando na presença de Jesus Cristo. Como? Isso é diariamente, eu preciso perseverar. E buscar, ansiar por Deus, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E essa boa, perfeita e agradável vontade dele que nós vamos viver é nós vamos produzir o quê em nós? Frutos, frutos do Espírito. Então nós vamos andar no Espírito, nós não vamos andar na carne mais, na natureza humana. Nós vamos andar com os olhos do Espírito, com a boca do Espírito, com os ouvidos do Espírito, com o corpo do Espírito. Então nós vamos ansiar pelas coisas de Deus, nós vamos ansiar pela presença de Deus, nós vamos ansiar por obedecer, por parecer mais com Jesus Cristo. Isso que Deus quer para nós. Isso é lindo, por quê? Porque é tudo que todo mundo precisa. Parecer com Jesus Cristo. Parecer. Jesus Cristo veio aqui na terra, ele pregou, ele orou, ele jejuou, ele clamou pelos perdidos, ele curou. Ele estava o tempo todo o quê?
fazendo a vontade do Pai Celestial, porque a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Mas, infelizmente, muitos não querem ser salvos porque, mesmo crendo, confessando com a boca Jesus Cristo, não estão rendendo o coração em obediência à palavra de Deus. Não estão negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus Cristo. Nós precisamos negar a nossa natureza humana e seguir Jesus Cristo. Quando nós negamos a nossa natureza humana, seguimos Jesus Cristo, o Espírito de Deus, ele começa o quê? Transformar-nos. Ele começa a transformar nossos desejos, nós começamos a viver uma vida de contentamento, nós começamos a viver uma vida feliz em Deus, uma vida de paz. Vamos ter sofrimentos, dores, mas mesmo diante do sofrimento, das dores, nós vamos ter a plena confiança, a plena certeza que Deus está conosco, que há esperança, que no tempo certo Deus vai providenciar aquilo que eu preciso. É isso que Deus quer de nós. Deus quer obediência. Deus quer o quê? Que nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o nosso culto que nós devemos prestar para Deus, um culto de obediência, um culto de sacrifício vivo. Como significa esse sacrifício vivo? Eu vou me render a Deus, eu vou buscar a Deus, eu não vou fazer aquilo, se minha carne está com preguiça de orar, eu não vou fazer o que ela quer, eu vou lá e me sacrifico e oro, até eu entender, e até a minha vontade ser mudada, e eu gostar de orar, e eu gostar de estar em comunhão, porque a nossa carne, ela é o quê? Ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer buscar Deus, a nossa carne, ela quer só crer em Jesus Cristo, quando crer, né? Crê em Jesus Cristo, confessa ele ali, vai pra igreja, frequenta a igreja 1 hora e meia ali, 2 horas, e volta. Pronto, aí vai viver sua vida, vai ter prazeres, outros prazeres. Não é isso que Deus quer a nós. Ele quer realmente que nós sacrificamos, que nós ansiamos pela presença dele, que nós dedicamos, que nós consagramos a buscar a ele. Porque à medida que você busca, você vai mergulhando no amor dele. E esse amor dele fará com que nós ficamos dependentes da presença dele. À medida que eu vou mergulhando, eu vou buscando, eu vou ansiando mais por ele, e eu vou ficando dependente dessa presença dele. Nessa dependência, eu vou obedecê-lo, eu vou amá-lo, eu vou ansiar por ele. Por isso que nós falamos, né? Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Por quê? A igreja, a noiva, precisa desejar, ansiar por contemplar o dia em que Jesus Cristo voltará. Por isso que a vinda de Jesus Cristo precisa ser algo que nós ansiamos, porque será o dia que nós contemplaremos face a face aquele que nós tanto desejamos parecer, aquele que morreu em nosso lugar. Então esse vai ser um dia o quê? Um dia glorioso, um dia abençoado. Nós veremos ele face a face, aquele que nós estávamos o tempo todo buscando conhecer, ansiando pela presença, obedecendo, se rendendo. Essa pessoa que nós estamos o tempo todo em comunhão, vai chegar um momento que nós vamos morar com ele, que nós vamos estar junto com ele. Mas qual sentido faz se eu passei a minha vida inteira aqui na Terra sem vontade de conhecer a Deus, sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de se render a Ele, não me rendendo a Ele, não obedecendo a palavra, apenas ali frequentando uma igreja, apenas ali orando, sem ansiar por Ele, sem ser transformado cada dia mais, sem frutificar? Para que eu vou querer morar com Ele? Se quando eu estava aqui eu não estava ansiando por parecer com Ele, se eu não estava ansiando pela presença dEle, se eu não estava me consagrando para buscar mais dEle, para buscar Ele, a presença dEle. Então não faz sentido nenhum eu querer morar com Ele. Então, por isso que o Senhor vai naquele dia falar para muitos, muitos que creram nele, que disseram: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então ele vai falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E ai daqueles que ele falar isso. Por isso que nós precisamos buscar, ansiar, crer verdadeiramente, voltar o nosso coração para Deus. Ele vai nos satisfazer. Ele precisa ser nossa maior satisfação, nosso maior deleite, nosso maior prazer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe.